Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, nós vamos ler. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendido, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar, mas que digo, o que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam. É aos demônios que sacrificam e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode estar sentado, Deus abençoe, meus irmãos. Bom, a primeira coisa que o pastor eu quero dizer à igreja nessa noite aqui, é que o que eu vou pregar aqui não tem razões ou motivos de ser ouvido, porque não tem interesse de servir a Cristo, tá? A mensagem é inteiramente aqui, como todo mundo percebeu, direcionada à igreja, ou então ao contexto evangélico, que nada mais significa desse povo que professa o nome de Jesus, da maneira mais variável, logicamente, né? E precisa entender sobre fé e sobre consciência, tá, irmãos? Eu não estou evangelizando, estou doutrinando quem já foi evangelizado hoje aqui. Se houver alguém pela sua primeira vez que esteja assistindo esse culto, é bom você já escutar que para você se tornar um cristão, você não precisa pagar nada monetariamente, mas precisa entregar a sua vida por inteiro. E me parece aí que o povo quer o nome, quer o direito a usar as escrituras, quer ter o direito e a liberdade de se dizer evangélico, mas não quer ser doutrinado e não quer ter responsabilidade. Nós estamos vivendo esse tempo aonde as pessoas acreditam que elas têm o direito de tratar e falar e viver fé, mas não querer falar e tratar e saber sobre consciência. E as duas coisas estão juntas e são inseparáveis, tá? Não basta crer, não basta acreditar, não basta esperar, é necessário obedecer. Fé e consciência são inseparáveis. Você recebe o ensinamento para viver. Então, irmãos, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência como pastor e pregador, que eu sou sincero em dizer aos amados irmãos, que nós estamos medindo, a cada dia eu faço isso, tá? O teor de aceitação das pessoas com aquilo que nós documentamos, defendemos à luz da fé. O que se percebe é que a maioria é a favor de uma independência de pensamento. Eu recrimino, eu condeno qualquer um que pense, eu em nome de Jesus Cristo e desse evangelho, de que o pensamento cristão seja livre de regras, livre de doutrina. Não é permitido, não é aceitável que cada um veja e enxergue as coisas relativas a Cristo como quer, como deseja. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser estudada, ela precisa ser entendida e compreendida por nós.
Porque está em jogo o quê? A alma, o exercício dessa fé. E é perceptível que o clamor que está batendo lá fora agora, contra essa igreja que quer servir a Cristo, que o clamor é esse, de que nós estamos exagerando, de que nós estamos pegando pesado, de que isso é uma interpretação particular do pastor e da igreja. E aí é que entra a questão. Até aqueles que escreveram a Bíblia deixaram claro que eles não tinham participação nenhuma na criação desses fundamentos, na elaboração desses princípios. Todos eles se mantiveram neutros na produção desses ensinamentos, deixando claro que tudo isso foi revelado, que tudo isso foi ensinado da parte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é isso. Ela é uma inspiração 100% divina. É um documento completamente fundamentado, alicerçado naquilo que o Verbo encarnado deixou para nós, como ensinamento. Então, irmãos, se há alguém me ouvindo hoje aqui, que aqui em São Paulo a maioria eu conheço aqui, mas se pela internet alguém está escutando pela sua primeira vez, por favor, não se renda a esse pensamento relativista. Não se renda a esse pensamento aleatório. Não pode, com nada na vida pode-se tratar de maneira descuidada, irresponsável. Por que com a fé? Por que com as coisas da vida o povo se preocupa tanto em ser exato? E chega na hora da fé, esses caras querem tratar Deus como se não tivesse vontade e consciência. Hoje, eu não vou me desgastar e nem vou desgastar você para falar sobre festa junina. Se você entrar lá na Wikipédia, sabe Wikipédia? Quem já leu Wikipédia? Quem já fez pesquisa em Wikipédia? É óbvio que a publicação, ela é popular, tá? Mas se você entrar lá, tem textos que a Wikipédia, ela recomenda. Se você colocar festa junina e ler lá na Wikipédia, eu faço questão, porque eu estou até reservadinho aqui se você quiser. Está mais do que evidente ali que esta festividade está intitulada como cristianismo pagão. E a ligação dessa festividade com as adorações pagãs históricas, helenistas, gregas, e aí por diante. Então não fica difícil você saber, você descobrir, você entender a origem, a natureza dessa festividade. Então trazer isso para ser praticado pelo cristão, ou trazer isso para dentro da igreja, do âmbito do culto, e dizer que não tem problema, isso é coisa de retardado, de jegue, de burro, de gente ignorante. Tem algumas coisas que você tem que pesquisar, sim, mas isso, filho, não exige nem pesquisa, tá? Isso é bom senso. É só sentir o cheiro e saber da onde vem, tá? É que nem cheiro de churrasco, carne é isso, tá? Não tem cheiro de outra coisa, é cheiro característico. Então eu não vou te desgastar hoje aqui, mas vou falar de algumas coisas que tratam a realidade da igreja, de como ela conduziu, ela administrou, ela orientou os seus membros em relação ao que está sendo festejado e comemorado no mundo. Se você não sabe, é bom saber que tem muitos exemplos ali que Paulo se preocupou, inclusive ele, em dizer para a igreja, primeiríssima coisa, sobre liberdade cristã. Primeiro texto que eu deixo para você, Gálatas 5,13. Você que aceitou Jesus e fala que agora está liberto, que está livre, escuta o que eu vou te dizer aqui. Gálatas 5,13, eu quero que a igreja leia em voz alta para o pastor, por favor. Ele não está ensinando só, ele está tratando uma realidade do que a igreja estava vivendo.
Quem lê a Bíblia sabe disso. Ele não tirou da cartola esse ensinamento, ele estava tentando combater na igreja a licenciosidade. Tá? Primeiríssima coisa, a palavra liberdade existe no Evangelho, e Paulo está falando sobre ela. Que o uso da liberdade na vida prática da igreja, do cristão, consiste na livre aceitação, na reação da gratidão, o que não é abolição de responsabilidade e nem sanção ou desculpa para pecar, para licenciosidade. Deixa eu explicar o que é isso. Não sei se foi Paulo ou Pedro, me desculpa, falei aqui. Mas quando for se tratar sobre proibição dentro da igreja, de não põe a mão, não toque, não coma, não isso, não aquilo, os apóstolos foram dizer o seguinte: opa, pera lá, nós não temos aqui a palavra não faça. Jesus nos libertou dessa palavra não faça, não pode, não toque, não mexa, não coma, não isso, não aquilo. Estamos livres dessa palavra não pode. Eu quero te explicar isso. Por quê? Não é, pastor, mas a Bíblia é cheia de regimento, de coisas que nós não podemos pecar. Aí é que está. A liberdade cristã consiste no quanto você pode amar e servir ao Senhor sem fazer estas coisas obrigatoriamente. A palavra que nós temos aqui não é não faça, não pode. A palavra que nós temos aqui é ame Ele. A partir do momento em que você fizer obrigado a alguma coisa, de nada vale aquilo que você está fazendo. Nós temos dificuldade para cumprir o Evangelho, mas não pode ser forçado. Quer dizer o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser. Alguma vez na tua vida o Evangelho se pôs na frente e disse assim: não faça? Alguma vez a Bíblia andou e caminhou sozinha, apareceu de madrugada, apareceu na calada da noite, entrou lá naquele quartinho quentinho e disse para você: não faça? O que gritou alto naquele dia para você? Que você ia fazer uma grande besteira. A tua consciência. Ali ela apertou. Ali ela disse para você: não é certo o que você vai fazer, mas você pode fazer. Deus nunca vai se pôr à frente de você para impedir o que você quer fazer, porque Ele entende que essa decisão cabe a você. Por isso a liberdade. Liberdade para amar, liberdade para servir, liberdade para crer, porque foi isso que Jesus cumpriu na cruz. A ascensão, a dispensação de uma força, de um poder, que entraria nas nossas vidas para segui-lo. Então hoje eu digo para você: eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer, mas se eu não faço porque eu o amo. Era a coisa mais certa e mais correta, que é o que Paulo está tentando explicar aí. A liberdade não consiste em desculpas e justificativas para pecar, que é o que na verdade a teologia atual e mais perversa está se dedicando nesse exato momento, em dizer às pessoas que por causa da fragilidade, por causa da alta da corrupção crescendo, porque está difícil demais, a gente é fraco, então a gente pode pecar e Deus ama mesmo assim. Está tudo liberado, não tem problema, etc, etc, etc. A liberdade não consiste nisso. Não isenta o homem da sua responsabilidade. Para mim, o que fala mais alto na igreja é isso. É a consciência, é a responsabilidade, é o sentido de nós seguirmos Ele. Amar. Eu não faço porque eu sou obrigado. Eu não faço porque eu não quero fazer. Eu posso dizer isso debaixo de Cristo hoje.
Eu não faço porque eu não quero, eu não faço porque isso não me atrai, eu não vou porque eu não quero, porque eu podia ir. Quem falou que eu não podia? Eu podia acender um cigarro aqui agora e fumar na tua frente, que nem um Agenor. Eu posso fazer tudo, posso ficar pelado aqui agora, que não vai ser uma coisa muito bonita. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo é ético, é lícito, é decente, é justo, é agradável ao Senhor. Então não há proibição, a consciência, a responsabilidade, há propósitos aqui. Nós amamos ao Senhor, e se nós abrimos mão de alguma coisa desse mundo, nós fizemos com gosto, com alegria, e não temos pesar e nem saudades. Você que está tornando o evangelho uma coisa pesada, árdua, difícil, ai meu Deus do céu, eu acho que eu não vou aguentar. Está mais do que claro, você não ama. Por isso que muita gente se enclausura dentro da igreja e não quer sair de dentro dela, como se o mundo, a vida consistisse só nesse lugar aqui. Por quê? Porque se tratam de pessoas que estão fracas no amor, que estão fracas na fé, que estão servindo um propósito religioso rígido, na questão formal, na questão moral até também, de alguns princípios. O que tem que exceder, irmãos, na liberdade é o quanto você ama, o quanto você pode amar. Então, se amanhã eu chegar aqui para a igreja e dizer para os irmãos, olha irmãos, não vamos fazer isso, o que tem que prevalecer é isso, o amor. Olha irmãos, é justo, é reto, é santo diante do Senhor, que ninguém se case aqui de novo, enquanto o cônjuge viver. Eu não estou escravo a esse cumprimento, eu sei que é necessário fazer, que é importante fazer, e não me traz pesar e peso, sofrimento sim, pesar e peso não. Então liberdade não é pretexto para pecar. Liberdade cristã é um uso de vida prática, que significa o quanto você pode agora provar a Ele que você o ama. Então tudo que você puder provar a Ele, faça. Tudo que não corresponde, tudo que não está harmonizado, tudo que não tem a essência dele, prova o teu amor, rejeitando isso. Não com um sentimento de perca, de que você está se derrotando, de que você está sendo prejudicado por isso. Aí é que está a questão. Se você já tem esse sentimento de que o que eu estou dizendo aqui hoje, já agora, de antemão para você, vai te ferrar, então a melhor coisa, filho, é você pular fora do barquinho e ver o que você quer fazer da vida, porque Jesus não serve para você. A palavra não pode aqui não existe. A palavra que tem aqui é essa: creia, ame e espere por Ele. São as 3 pilastras dessa igreja. São as 3 colunas que sustentam essa obra aqui: o quanto cremos, o quanto amamos e o quanto estamos dispostos a perseverar por Ele até o final. Que em nome do Senhor Jesus, a cruz não te seja um fardo, não te seja um peso, não te seja uma obrigação, não te seja uma meta a atingir, mas uma forma de você sentir o que Ele sentiu por você quando Ele te amou. Cada parte do que Ele viveu, viva também! E essa é a nossa comunhão com o nosso Senhor, irmãos. Nossa comunhão com o nosso Senhor nesse momento agora é sentir o que Ele sentiu quando Ele veio até a nós, passar pelo que Ele passou quando Ele veio até a nós. E Ele veio como? Amando. Ele ganhou um manual um manual de regras na mão para cumprir, para ser o Messias, sim, mas foi com palavras regadas no amor, né, Manuel? Foi palavras, cumprimentos, deveres que foram feitos debaixo do quê? De um sentimento de gratidão, de amor,
de vontade pelo serviço. Foi isso que nosso Senhor nos testemunhou. Então hoje a minha consciência funciona baseado nesse propósito. Por que eu vou fazer aquilo lá? Eu não preciso daquilo. Aquilo desonra o meu Senhor, então eu não faço. Eu posso fazer, mas não faço. Eu tenho capacidade para fazer, mas não faço. Não é o pastor que está me pedindo, é o meu Senhor. Me ame acima de todas as coisas. Então, sabe, quando a igreja é disciplinada, quando ela é doutrinada, como Paulo fez aqui, esse é o sentimento que ela tem que receber, a palavra de Deus. É assim como ela tem que entender. Ela não está sendo prejudicada e nem também lesada quando Deus fala com ela. Mas é uma instrução, é um caminho, é uma direção que é mais do que óbvio, que tem benefícios e bênçãos para ser colhidas para quem ama, para quem obedece. Só que, irmãos, não é todo mundo que enxerga assim. Daí quando a gente entra no mérito, que é a segunda parte que eu vou falar aqui, de festividades que Paulo tratou, de comprometimentos morais, espirituais, que a igreja pode cometer, todo mundo já fica com a antena ligada e falando, o que esse cara está preparando para mim aí? Eu imagino que quando Paulo foi entrar no mérito do que a igreja fazia fora da igreja, eu tenho para mim que ele se preocupou em não exagerar, mas ser explícito, claro, naquilo que ele estava ensinando. E foi. Porque o primeiro texto que eu li com você aqui, de 1 Coríntios 10, verso 14 ao verso 21, ele fala claramente, a preocupação é prejudicar a unidade da fé, a comunhão com Cristo, prejudicar a igreja. Fala sobre participação festiva, associações erradas, falta de santidade, duplicidade, né? Aqui uma vida na igreja, outra no mundo. Ele trata em todos os aspectos o que poderia acontecer com aquela igreja, com aquele povo, se eles não se consertassem. E qual era o problema que ele estava querendo tratar? Que todo mundo ali achava que tinha liberdade e direito de ir aonde quer e celebrar e festejar o que quer. O mérito é isso aí, ó, tá? Da história da igreja de Corinto. Eles estão pegando a liberdade que Cristo deu a eles, de serem agradáveis a Deus, para fazerem coisas lá fora que estão desagradando a Deus, e eles podem. Mas não convém a igreja fazer isso, então ele pegou e foi notificar. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra festa é um termo que expressa um dia, um período de alegria religiosa. Você pode pegar e investigar que é isso daí. E os rituais se associam com os deuses e as suas estações. Tudo no mundo cultural, no mundo festivo tem um calendário, tem uma natureza, tem uma associação religiosa. Não adianta você fugir. É fato. Tanto que Paulo tratava aqui, já dentro desse aspecto, de que aquilo que estava sendo feito lá pela igreja trazia males para a igreja, não porque havia uma preocupação com os ídolos expostos, mas com a natureza da festividade, para onde ela estava direcionada, para onde ela estava, aonde ela estava sendo executada, por intermédio de que pessoas isso estava sendo feito, inclusive os alimentos que estavam sendo ali ingeridos pelos crentes, a mesma coisa, todos eles frutos de consagrações, de rituais comprometidos. Lê o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao verso 18. Por favor. Pode ler. Não vos prendais. Vai, você leu o 14, eu leio o 15, vai.
E que concorde há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Lê. E que consenso? Daí você fica à vontade, se quiser ler o de baixo, você pode ler também, mas está tratando com a mesma igreja e falando da mesma realidade. Quebra de unidade, participação em festividades comprometidas, associação com coisas erradas, falta de separação para Cristo, duplicidade, falta de maturidade, comprometimento com a igreja. Primeiro aspecto que eu quero deixar claro para os irmãos aqui, tá? A atitude de certos cristãos com os sacrifícios e os banquetes demonstrados, que Paulo está denunciando aí. Certo ceticismo profundo com a idolatria. Bom, ele está acusando a igreja aqui. Ele está determinado a mostrar para ela que aquilo que ele estava fazendo, participando, executando, trazendo para si, era um comprometimento espiritual. E volta a dizer, baseado no quê? Em qual pensamento? Da raiz, da natureza, de quem está por detrás de tudo isso. Inclinando-se a reter formas de adoração pagã, olha só, inclinando-se a formas de adoração para o valor social e significativo. Historicamente se comprova que o interesse da igreja não estava só em participar e ser feliz, mas manter o social e manter a identidade significativa perante a sociedade da qual ela estava vivendo. Eles não tinham só interesse de querer estar lá no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, etc. Eles queriam manter o social e serem vistos como pessoas normais. E achavam que a questão pagã, que a questão perversa, que a questão helenista, que era o momento, que Paulo estava confrontando, não comprometia, porque eles não criam. É assim que eles pensam. Eu não creio, eu não professo, eu não me dobro, eu não me ajoelho, mas eu vou lá em consideração as pessoas, eu vou lá em consideração a significação social. Daí Paulo vai lá e manda chibatada nos caras e diz para ele, olha, vocês não estão indo para cultuar os ídolos, vocês não estão indo para se dobrar diante deles, mas tudo que está sendo feito lá é em razão a isso. E as pessoas que estão indo lá também. E o que vocês estão indo fazer lá? Por acaso não são vocês que vêm à mesa do Senhor, que comem do pão, celebram o Senhor? Não podeis estar sentados na mesa onde a comunhão de Cristo é celebrada, e ao mesmo tempo estar sentado onde estão aqueles que servem o diabo. Ou seja, vocês não podem esquecer que existem outros elementos nessa festa aí que nutrem, alimentam um sistema pagão, um sistema místico. Vocês não podem fingir que por detrás disso há todo um aparelhamento cultural que traz ensinamentos e valores que se colocam contra os princípios cristãos e os princípios da fé. E era esse comportamento que o povo estava representando. Essa dissimulação, tá, pastor? Estou tentando explicar isso para você. É o teu pensamento também? Em relativo não só à questão da festa junina, que, como eu disse a você, é algo tão claro o que está por detrás desse cenário, que não tem razão a gente tocar de novo nesse assunto, até porque já foi muito bem pregado aqui nessa igreja. Mas talvez essa questão aqui, do uso da liberdade, e essa outra questão que você esteja ferindo na tua vida,
O fato de muitas vezes você querer amenizar, encobrir o aspecto real das coisas, por exatamente querer manter ali o laço afetivo, o laço social, se sentir bem e ser visto como uma pessoa normal. É que nem as crianças aqui. Eu quero brincar, eu quero ir lá na festa junina pular fogueira, eu vejo todo mundo se vestindo de Bento, e eu quero me vestir também, entendeu? De Bento da Mônica, não é? E outras coisas também, eu não sei como é que chama, Emília, e eu vejo todo mundo lá, né? Pulando lá, vestidinho aquela sainha toda bolinha, né? E os caras tudo com gravatinha, e não muito quando troca também de vestimenta, né? E o que é menina se veste de menino, e o que é vice-versa. Ou seja, todo mundo já foi numa festa junina, você sabe do que eu estou falando. Comidas típicas, comidas deliciosas, etc, etc, etc. Que pecado que há nisso, que problema que há nisso. Na tua cabeça pode ser que não tenha, mas para a fé tem. Porque você não pode ignorar que há um banquete ali, que há uma celebração ali, que há uma natureza, uma raiz histórica daquilo que está sendo festejado ali, que há elementos místicos ali, que há coisas por detrás dali, de todo aquele cenário montado, que estão contra a fé, contra o teu Deus, contra o Senhor que você professa. E não é simples brincadeira, não é uma diversão. E a pergunta aqui é esta: o que você vai perder se você não for? O que a igreja perde se ela não colocar isso dentro da igreja e tantas outras porcarias como o Natal, que a gente vem ensinando para vocês aqui? O que nós vamos perder? Nós vamos deixar de ser felizes por causa disso? Paulo, ressuscita aí, meu filho, porque parece que o que você escreveu lá atrás está acontecendo com a igreja até o dia de hoje. Eles ignoram os elementos místicos e querem tornar estas festividades e estas celebrações como uma relação simples e social. E é onde a igreja se afundou em muitas coisas, né? Por ela querer exatamente manter essa vida dupla. E na hora que pega o fato do princípio da fé, que pega mesmo de frente com as suas escolhas, ela tenta amenizar, articular, trabalhar esse sentido de que seja aberto um precedente, de que as coisas não serão vistas de maneira tão radical. Como eu vi um idiota esse dia escrever no Facebook da nossa igreja. Um idiota. Se ele cai na minha igreja aqui, eu jogo ele na piscina gelada, para ele saber o batismo nosso para canalha como é que é aqui. Vai lá na piscina gelada, joga esse cara lá, tranca ele lá. Que tem um valor cultural. Imagina proibir uma coisa dessa dentro da igreja. Há um valor cultural. Mas por que tem valor cultural que nós estamos falando, filho? Porque tem espiritismo, bruxaria, necromância e outras coisas e outros incentivos que nós estamos falando, sim. Porque há raízes com o paganismo romano, com o pensamento e racionalismo grego, com a adoração ao sol, que tudo leva para lá, que nós estamos aqui para te dizer. Que não se trata de uma pamonha, de um milho verde. Que não se trata só das questões alimentícias, mas daquele cenarinho que você está entrando lá, que lindinho, bonitinho, tudo. Que eu não estou te proibindo. Você pode até no shopping entrar lá para comer uma pipoca, nada contra. Você pode até ir lá comprar na barraquinha alguma iguaria, nada contra. Mas aonde se juntam esses elementos? O calendário, a celebração e as iguarias alimentícias já era fato para Paulo dizer: minha gente, vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo com a igreja do Senhor e nem com a fé de vocês.
Está com vontade de comer milho verde, vai na feira e compra. Quer estourar pipoca, se mata de comer, problema é teu. Você está com vontade de comer, vai, fala aí. Paçoca, minhoca, fica à vontade, filho, se entupe e traz um pouco para mim. O problema não é a comida, o problema não é a vontade da comida, o problema é o social. O problema é que as pessoas querem ser crentes e querem ser normais para o mundo ao mesmo tempo. Não querem aparecer, não querem se apresentar como crentes fiéis, porque sabem que vão chocar e perplexar se chegar e dizer: eu não vou. Estoura uma pipoca, me convida que eu vou comer na tua casa. Mas ir lá, naquele cenário de São João, entidade que na macumba tem outro nome, entidade que em tudo quanto é religião é invocada com outro nome. Eu não vou, eu não preciso ferir o meu Senhor por causa disso. Vamos montar hoje aqui as barraquinhas dentro da igreja, vamos converter essa festividade em Arraial Gospel, vamos dar um jeitinho, né, de não chocar tanto, porque, filho, você está com vontade e saudade do mundo, por que você não volta? Vai, Maria Bonita, demorou. São José dos Pinhais, vai, filha. Eu estou com uma saudade de pular fogueira. Vai pular fogueira. Só tomar cuidado para não queimar as coisas lá. Entendeu? Mas pastor, se eu pular a fogueira, pastor, o senhor vai me receber de volta? Por que não? Senta aí no banco, você vai me ouvir pregar. A alma é tua, filho. Nós não estamos proibindo ninguém aqui de nada. Só estamos conscientizando este povo que quer ter o nome de Jesus na boca e na camiseta, de que eles tenham vergonha na cara e decência, para saber o que Jesus quer da igreja. Que há coisas importantes para nós celebrarmos, para nós nos preocuparmos e nos envolvermos, do que ficar perdendo tempo em imitar este mundo. Eu não quero nada deste mundo. Nada dele me chama, nada dele me atrai. Mas eu não estou privado de fazer o que Deus criou, o que Deus me preparou, e sou feliz assim. Qual é a celebração que o Senhor tem então na tua vida, pastor? A celebração que o meu Senhor pediu. Ela me completa e me satisfaz, não preciso mais de nenhuma outra não. Você que está acostumado com festança, você que está acostumado em sair, em bailão, você que está acostumado, entendeu? Ir lá na festa, comer, encher a pança, dançar, virar pirueta. É isso. Isso é vazio. Você não tem Cristo, filho. Saudade de amizade, saudade de público, saudade de relação social. Você é carente, o problema é teu. Mas Deus não está te proibindo não, filho. Você pode ir, vai tranquilo. Entendeu? A consciência é sua, a alma é sua, mas não fala que Jesus vai. Não fala que Deus está nesse propósito, porque não é em todo lugar que Ele vai, e não é todo convite que Ele aceita. E a igreja deveria ser assim. O que estão me propondo aí? Estão propondo para o Senhor colocar aqui na igreja, no calendário da igreja, a celebração Arraial Gospel. Daí nós vamos colocar uma placa aí na frente da igreja, para os quintos dos infernos todo mundo. Entendeu? E eles podem falar que nessa igreja eu não entro, esse pastor eu não ouço, etc, etc, etc. Nós não temos problema também com esse tipo de rejeição. Mas a palavra é isso aqui. Não podemos usar a liberdade para o que nos convém. Não podemos de maneira nenhuma ignorar que nós temos um vínculo forte nesta comunhão, e esta comunhão não pode ser exposta, ferida, machucada por causa das coisas do mundo. Não pode ser exposta como está sendo agora, somente por uma questão de políticas de relação. O que é pagão e ponto final. O que provém do diabo é dele, e não pode ser de Cristo.
E vocês não deveriam estar ignorando a existência do diabo aí nessa mesa. É como se Paulo dissesse isso. O diabo está com vocês aí comendo essa comida. E olha que teve cara ainda que chegou ainda na paróquia ainda. Entrar lá de óculos escuros. Entendeu? Para pegar tanto lugar para comer churrasco. Tanto lugar para comer pamonha. E ele vai lá na paróquia. Vai no supermercado, irmã. Faz um milho verde para o teu marido. Vai lá no supermercado, compra lá. Entendeu? Faz lá um fubá. Faz alguma coisa lá. Entendeu? Mata as lombrigas que estão gritando dentro dele. Vamos ver se é isso. Não é isso, irmãos. É a vontade de ser visto como pessoa normal. Os filhos de vocês e os meus pensam da mesma maneira. O meu pai está me proibindo. Hoje a minha filha mesmo chegou para mim. Pai, mas por que eu não posso? Eu falei, ô Esther, eu estou cansado de explicar. Vou ter que explicar de novo. Você vai ter que encher meu saco para ter que sentar com você. Eu já falei 100.000 vezes para você. Ela deu uma risadinha. Acho que ela pensou assim, uma hora eu pego ele, né? Uma hora o velho vai estar frouxo e eu vou pegar ele. Mas uma risadinha sarcástica. Porque ela entra na escola e a professora vai, pressiona ela, por quais razões que ela não vai estar no meio das crianças, e é óbvio que ela vai se sentir constrangida por isso. E ela tem que se explicar. Daí a mãe faz uma carta explicando que por motivos de princípios de fé, ela não vai festejar e a escola tem que respeitar. Mas ela vai se sentir constrangida, ela vai se sentir pressionada. As crianças vão olhar para ela como se ela fosse um ET. Entendeu? Ela vai ficar com vergonha de ir na escola. É óbvio, mas tem que começar já a aprender, é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Por quê? Porque se nós assumimos Jesus Cristo como prática de vida, Ele tem que participar de tudo que essa igreja faz. Poxa, pastor, são estas razões, você quer mais? É só entrar lá dentro daquela igreja lá que Paulo estava orientando, quem sabe lá dentro você não se converte, se nessa aqui você não se converteu. Tinha uma aqui, na igreja aqui, alguns anos atrás, que ela se sentia prejudicada porque nós falávamos do Natal. Ela tinha problemas comigo por causa do Natal. Agora virou uma porquinha. Entendeu? O problema não é o Natal, não é a comida, não é o que está sendo feito para esse povo. Eles querem defender os interesses, é simples assim. Porque quem ama Jesus aqui, chega numa data 25 de dezembro, você vai ter a maior paciência para explicar para a tua família que aquela data é uma data onde você se resguarda, onde você se separa, onde você diz, opa, sou crente. E abomino o que vocês estão fazendo em nome de Jesus Cristo, está tudo errado o que vocês estão fazendo aí. Você participou um ano com esse povo, se reunindo com eles, comendo com eles, rindo com eles, dormindo com eles, viajando com eles. Vai chegar no dia 25 de dezembro, você vai perder todo mundo da tua família porque você vai contrariar eles num momento em que eles vão se reunir. Ah, isso é ridículo, não é? Ai, filhinho não vai estar aqui em casa. Ai, filhinha não vai estar aqui. Liga lá e fala, mas no outro dia eu vou estar. Mas por que você não vem depois da meia-noite? Sabe, irmãos, então a gente quer deixar claro para você aqui, não há regras, não há proibição. O voto aqui é voto de amor, de unidade de fé. Tá? É a mesma coisa que o satanismo, se reúne na sexta-feira 13 para celebrar o diabo. O que a igreja faz? Se reúne para orar por essas almas e pedir para que o Senhor as converta. É uma atitude, é uma reação da igreja relativa ao mundo em que ela está. Enquanto eles usam esse recurso para um lado errado, nós usamos a fé para um lado bom.
E o que é bom, pastor? Contrariar. Ser diferente deles. Ser o que Jesus quer que a gente seja. Porque quando você estiver aí, ô Corinto, na mesa comendo e achando que porque vocês não creem nos ídolos, vocês não estão pecando, o diabo está na mesa com vocês. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 ao verso 31. Abre a tua Bíblia, você vai se ler esse texto também, porque tem o mesmo propósito, doutrinar, orientar a igreja, a nível também do que seria celebração. Sendo que toda festividade tem o seu rito, todo rito tem uma associação com deuses e estações, ou então questões pagãs. Sendo isso, a celebração, ela é importante para a fé, como também em outras religiões. Pode ler esse texto bem alto aí, pastor, por favor, Senaco. Então no 25 ele diz assim: semelhante depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Paulo lembrando do que o Senhor ensinou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Olha que ele está introduzindo aí a comunhão e a responsabilidade que eu te preguei aqui já. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, se nós nos avaliássemos, não seríamos julgados. Olha o que ele está fazendo aí. Ele está levantando o conceito, trazendo o conceito do que Deus, do que Jesus quer que a igreja celebre, do que Ele quer que a igreja se entregue inteiramente. A ceia do Senhor, a celebração da sua morte, da sua crucificação, independentemente de quantas vezes seja feita num mês, a importância dela na igreja consiste em nada mais, em fazer, em lembrar, em praticar comunhão. Então, quando ela está na mesa com o Senhor, de acordo com a fé, o Senhor está com ela. E quando ela sai da mesa dessa celebração, o Senhor vai com ela. Então, todos aqueles que vêm a Ele celebrá-lo, mas de maneira errada, comprometida, ele está celebrando para ser condenado e não salvo. O que ele está fazendo aí é o senso da responsabilidade. Não proibindo, mas lembrando todo mundo, o que vocês fizeram? Aceitaram Jesus? Assumiram uma boa coisa responsável. Ajam de acordo com isso agora. E ele usa um primeiro critério aqui, a explicação natural desse costume. Da onde vem? Vem da parte daquele que morreu por nós. Primeira coisa da celebração. Nós podemos tudo, lembra? Mas nem tudo me convém. Vou celebrar. Qual é a explicação natural disso que você está celebrando aí? Da onde vem esse costume? Quem que criou? Quem que pediu? Quem instituiu? Se for aquela porcaria de festa junina, você vai ter que falar o nome desse cara. Igreja Católica Apostólica Romana. E antes dela, os gregos. E antes deles, sabe Deus mais quem. Não importa, é uma corrente de celebração que chegou até os nossos dias e foi confundida com cristianismo. E não é cristianismo, é paganismo. Qual é a natureza disso? Qual é a explicação exata dessa refeição? Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo aqui. Essa é a raiz do costume da Santa Ceia. A origem da onde foi instituído Cristo.
celebrai a morte dele até que ele venha nos seus corações e nas vossas mentes. Ponto. Agora vocês me trazem uma coisa para dentro da igreja, querendo embutir aqui dentro, cujo explicação, cujo costume, cujo ideia saiu do paganismo, saiu do satanismo, saiu do esoterismo, do espiritismo, e vocês querem transformar isso em festa cristã? É um detalhe pequeno, mas não é. Porque isso está sendo defendido por interesses, por isso que não é pequeno. É uma simples festa, mas por que você não larga ser tão simples? Por que você não abandona ser tão simples? Eu estou falando agora de maneira geral. Por que você fica tão incomodado com a nossa pregação quando a gente fala que há os demônios que eles cultuam? Se você não tem problema nenhum com isso. Aí é que entra a questão do Paulo com a igreja de Corinto. Vocês estão tão transtornados e preocupados com isso porque é lá onde vocês fazem o social. Segundo o critério que Paulo usa no texto de 1 Coríntios 11, do 25 ao 31, o ponto de vista tradicional da celebração. Em que acontecimento nós estamos celebrando aqui? Que acontecimento nós estamos celebrando aqui? Ah, João Batista. Que João Batista o quê, seu retardado? Que João Batista o quê, rapaz? Você não conhece a história de João Batista, não? Que acontecimento que nós estamos celebrando aqui? Ele vai ter que falar. Paulo falou. Então, se você quer colocar todas as festividades, os rituais desse mundo para dentro da igreja, usando esse critério, fica à vontade. Se você souber responder à igreja e justificar isso, é permitido, desde que tenha justificativa cristã. Que acontecimento que nós estamos festejando aqui? No dia 25 de dezembro, há o nascimento de Jesus. Espera lá, mas não tem data o nascimento dele. Não tem referência a esse nascimento. Ele não pediu para celebrar. Por que vocês estão fazendo? Um dia até me indagaram sobre isso. Ah, pastor, você está falando do Natal e tudo mais, mas o senhor também acho que é meio hipócrita. O senhor não sabia que não trabalhar domingo também é um costume romano? Tudo é um costume romano. Até o nome de Jesus está romanizado. Você não percebeu ainda? Mas eu venho para a igreja, eu não deixo de trabalhar. Eu venho para a casa do Senhor, eu trabalho para o Senhor. É que eles usam esses artifícios para tentar confundir a gente, mas eu não. Os católicos guardam o domingo, os adventistas guardam o sábado. Que dia da semana o senhor guarda? Você está querendo embaralhar minha cabeça? Eu vivo. Não tenho calendário. Não tenho dia específico, nem para Cristo, nem para a família, nem para mim mesmo. Você tem calendário? Isso é cultural. Eu não. Jesus me libertou de todas essas coisas aí. Mas se eu for celebrar algo, a Bíblia vai dizer para mim, a palavra de Deus vai perguntar, Jesus está nesse acontecimento que nem aniversário. É uma coisa que nós temos que perguntar. Nós somos contra aqui as pessoas festejarem o seu próprio casamento perante a família? Não, nada contra, e nem é proibido também. Mas tudo que a gente celebra, tudo que a gente organiza a nível de alegria, festividade, ritual, comilância, Jesus tem que estar nesse sentido. Ele tem que estar confirmado nisso aí. Então nós não temos o costume de chamar nenhum aniversariante aqui para a igreja aqui. Tanto que quando eu faço aniversário, até a irmã coloca no Facebook, o pastor não gosta, mas nós colocamos. Entendeu? Por quê? Porque a igreja não tem esse costume. E nós tentamos preservar isso. Porque entendemos que o nosso valor não pode ser lembrado só num dia do ano.
E se eu for realmente celebrar a minha data de aniversário, não vai ser nem dia 22 de maio. Vai ser o dia que eu me converti. E se eu chamar a gente para vir numa festa, para festejar a minha conversão, não vai vir ninguém. Só vai vir quem é convertido nela. Então, o acontecimento, ele é a essência da celebração. E qual acontecimento para você é o mais importante? Celebre. Então, quando você vai na festa junina, você está dizendo isso. Ah, mas não é isso que eu quero dizer, pastor. Não me leve a mal. É o que estavam falando para Paulo. Não me leve a mal, eu não adoro o santo, pelo amor de Deus. Eu não me dobro diante deles. Mas não ignorem que os elementos místicos, idólatras, estão lá presentes. E tudo aquilo que você está lá comendo foi consagrado também. Quando fala 25 de dezembro para a história, se lembra quando era a data festiva do Sol Invictus. Conte isso para eles. Não era o nascimento do Salvador. Tá? E quem anda falando isso daí, é porque é importante dia 25 de dezembro para ele, para vender um monte de bugiganga para você se endividar mais ainda. Outro critério que Paulo usa, associação religiosa. Tem alguma associação religiosa compartilhando esse negócio aqui? Não, tem. Não, tem. Não, tem. Como não tem? Lógico que tem. Todas as igrejas católicas estão destinadas a um mês de junho, né? Junho, né? Festa junina. Todas elas estão enfeitadas, passa lá. Todas elas estão vendendo utensílios, atraindo as pessoas para dentro dela para comer a porcaria. Todas elas estão destinadas a valorizar esse mês. Sabe por quê? Porque ela é a instituição responsável por essa cultura e tradição. Mas eu não entro na igreja católica, é a mesma coisa, estou sendo taxativo, não estou? Mas eu não me dobro diante de santo, eu não gosto nem do Papa, mas gosto do milho do padre, e gosta de fazer social, de passar lá e dar um tchauzinho para as filhas de Maria. Você adora fazer um socialzinho, entendeu? Ou não? Vai, fala a verdade, vai. Se você chegar lá hoje e vai dizer, olha gente, vocês me desculpam, entendeu? O negócio é católico mesmo, é pagão mesmo, não presta mesmo, eu vou me resguardar, esse dia o Senhor quer que eu me consagro, eu vou me resguardar. Em revolta também não vou comer nem milho, nem pipoca, nem nada, vou me resguardar, entendeu? Vou fazer um voto com o meu Senhor. É isso. Você vai estar mostrando o que para essas pessoas? Que você não é normal. Você vai estar mostrando para elas que no mês de junho você está revoltado por saber que está sendo chamado de cristianismo e festa cristã, uma porcaria que saiu importada do inferno. Tá, cenáculo? Calendário que emprega para calcular dias festivos. Eu falei para vocês aqui. Você quer rastro? Paulo usou o mesmo critério. Qual é o calendário da festa do Nosso Senhor? A Páscoa. Quando a Páscoa dos judeus entrou no calendário, ele já estava celebrando a sua própria morte exatamente no mesmo tempo, na mesma semana, no mesmo dia. Tanto que a teologia confirma data do mês que isso foi feito, porque biblicamente está aí a prova. Não há nenhum problema. Nós sabemos que data do ano para os judeus é a Páscoa, porque foi exatamente nessa data específica que o Senhor celebrou a sua morte. Então toda data, todo calendário harmoniza, identifica. E Paulo usou isso para dizer, meus irmãos, a celebração nossa em relação ao nosso Senhor é de um acontecimento único. Compartilha princípios de fé, propósitos da cruz, propósito do evangelho. Está empregado num dia onde para os judeus era a história do Egito, mas para nós a história da crucificação.
Então todas as vezes que você sentar na mesa do Senhor, sente por inteiro e não pela metade. Guarde a unidade, o vínculo com a fé. Testemunhe que você é um crente fiel, que você é um crente verdadeiro e que hoje a liberdade que você goza de Cristo, ela para você significa isso, no quanto você pode amá-lo. Não na liberdade que você tem para fazer o que você quer. Que é exatamente o que eles estão usando agora. Eu seria a favor, que nesses dias eu falei sobre o homossexualismo. Igreja, fé, teologia estão direcionadas a ter um posicionamento pastoral para dizer à igreja como ela deve servir a Cristo. É uma questão de instituição e identidade, simples assim. Ser gay, ser homossexual, o que você está fazendo aqui se você não quer se libertar e se curar? Você está querendo briga, não está? É a mesma coisa eu que pegar a Bíblia lá no meio da boate gay, dizer para eles lá, a disciplina é essa, vocês vão tudo para o inferno, os caras vão fazer o que comigo? Vão me rapelar e vão me arrebentar. Vão falar para ele, meu amigo, você não foi convidado para entrar aqui, e nós nem queremos saber nada sobre esse evangelho. Então é muito simples a questão do direito. Fé, teologia e Bíblia está direcionada para pastorear, orientar a gente que quer servir a Cristo. Quem quiser vem, quem não quiser tchau. É disso que nós estamos a favor aqui. Eu não tenho nada contra, filho, você que festeja as festividades pagãs. Você que está harmonizado a fazer o social com os calendários festivos da cultura brasileira. Nada contra, seu Estevão. Nada contra, Sônia Hernandes. Nada contra a corja dos infernos. Que vocês vão lá festejar. O problema é que a teologia, a igreja e a fé não participam. E é disso que nós somos a favor. Diz que a igreja esteja bem longe, bem distante desses acontecimentos que a sociedade privilegia como sendo acontecimentos importantes. Porque o acontecimento importante que nós celebramos aqui é Cristo. E se isso para você não satisfaz, não te completa, está aí a tua condenação. Você não faz por amor, você não faz por fé. Você só deixa de fazer por proibição. E nós não temos esse propósito aqui de proibir ninguém, restringir ninguém. Tanto que eu estou pregando aqui para construir esse caráter dentro da tua vida, que professa o nome de Cristo com o coração limpo e a boca também, e a mente alicerçada no pensamento dele, para deixar bem claro para essa igreja aqui que nós não somos generais, que nós não somos líderes de ninguém, eu particularmente não mando em ninguém. A minha posição é orientar quem quer servir a Jesus. E você que está sentado nesse banco hoje tem que aprender a explicar para as pessoas qual é o teu problema com as festividades, já que o tema é esse. Qual o problema que você tem com o Natal? Qual o problema que você tem com a festa junina? Qual o problema que você tem com tudo que a gente costuma falar aqui nesse púlpito aqui? Porque nós não restringimos as pessoas a esse direito. A nossa obra aqui, ela gira em torno da defesa da fé e dos propósitos de Cristo, da igreja que quer servi-lo de maneira fiel. E falei para o irmão aqui, quem ama não vai sentir falta. Quem ama não vai querer ir lá. Não porque ele não pode, porque ele sabe que Jesus não está lá. Daí você, irmão, que passar na porta de alguma igreja e você vê a bandeirinha, e você vê os caras com chapéu de palha, dá uma buzinada, grita palhaço e manda que eu falei. Eu que pedi para você falar, palhaço, ordinários, para não falar outra coisa, filho do capeta e do diabo, porque Paulo teve essa coragem. Quer montar um arraial? Monta na tua casa, não na igreja. Você quer montar? Monta lá na casa da tua sogra. Põe ela para selar o Chico. Tá?
A igreja não. A igreja do amor, da fé, da alegria. Tem o nome do meu Senhor, então nós vamos falar. Tem o nome do meu Senhor, então nós vamos pregar contra. Nós vamos denunciar. Eles não têm o direito de usar o nome do Senhor Jesus para interesses próprios, por intuição e experiência própria. Eles precisam fundamentar aquilo que eles estão fazendo lá. É uma obrigação de todo crente e de todo cristão. E os irmãos que estão me ouvindo aí, se vocês falarem que é do capeta, do diabo, e eles não gostarem, não tenha pesar por isso não, viu, irmãos? Porque a nossa obrigação é falar, é tocar essa trombeta, é falar. Eles não querem que a gente fale, mas nós vamos falar. Nós vamos pregar. Nós vamos denunciar. Porque a igreja não é deles, é do Senhor. Amém ou não? Um apelo para você. Você está tendo problemas com a liberdade, irmão? Está tendo problemas com a liberdade e você sente que você está sendo um pouco restringido, impedido. Teve uma vez uma pessoa que gritou assim: eu me sinto num cárcere. Parece que me sequestraram. Mas por quê? Porque tudo não pode, tudo não deve. E o pensamento que eu tenho sobre essas pessoas é o que elas estão fazendo dentro da igreja. Aqui é lugar para crente, não é lugar de passeio. É palavra para quem quer servir a Jesus com a graça dele no sangue, na alma. Não é lugar de diversão. Hoje o meu apelo para você é isso aqui. Para aquela pessoa que ouviu essa palavra hoje e pensou: a cruz está pesando para mim. E eu não sei explicar o motivo. Porque as palavras e as orientações sobre a fé estão me trazendo tanto pesar, tanta tristeza, tanto peso. Porque você não ama. E você precisa amar Ele. É simples assim. Você não está aqui para se salvar só. Você está aqui, antes de se salvar, para amar. Só termina essa jornada quem ama, não quem quer se salvar. Uma hora, os interesses teus pela salvação podem se esgotar. Mas se você ama Cristo, eles se renovam. Muita gente professou e acreditou em muita coisa que a fé ensina, mas desistiram. Por quê? Porque não amavam. E a cruz pesou demais para eles. E pode ser, não. Pode ser não, é sim a essência da pregação aqui nessa noite. De coisas que Deus queria saber de você, que você está tendo prazer de diluir, de mandar embora, de jogar para fora. Mas você está tendo pesar em fazer isso, dificuldade em fazer isso. E a prova é essa: nós não estamos libertos então, e não estamos livres da lei que nos impõe a escravidão. Continuamos encarcerados em costumes, pensamentos, valores que estão substituindo Cristo. E que o Senhor te liberte hoje aqui. Nada nesse mundo pode preocupar um crente, a não ser isso: não ter uma vida com Ele. Você sente isso? Para que batismo, se você não sente? Para que igreja, se você não tem isso, filho? Para que um pastor, se você não ama Ele? É isso que está sendo invocado hoje aqui. O que você assumiu é sério. E você está usando para jogar pelos seus interesses. Para com isso.
Não está sendo discutido aqui necessidade humana, nem sentimentos feridos. Mas uma causa do amor de Deus que nós não estamos sabendo corresponder com gratidão, com sinceridade e profundidade. Para que a discussão da festividade? Está tão explícito. Para que discutimos essa coisa tão tola? Estamos discutindo por quê? Porque eles estão dizendo para nós que não é para proibir, que não é para ensinar, que não é para orientar. Poderíamos estar usando esse culto hoje para falarmos sim de coisas talvez até mais interessantes. Mas eu tenho para mim que o Senhor hoje ele foi lá no fundo da ferida e buscou lá um inconsequente que quer viver uma vida cristã sem amar, sem se sacrificar. E hoje o apelo é esse aqui. Volta para o teu primeiro amor. Retoma a tua fé. E veja no teu Senhor o maior acontecimento da tua vida que deve ser celebrado. E te completa nele. Porque se você não sentir isso, você não se salvou. Se você não sentir isso, é porque você não se libertou. Se você não sentir a tua consciência te acusar, te orientar, te espremer, é porque você não tem o Espírito Santo. Que nem outra vez me perguntaram, pastor, quando o batismo do Espírito Santo vem? Quando a dor da consciência também vem. Quando o gemido também está. Quando Deus espreme você por dentro e fala o que Ele quer. Não é só língua estranha, não é só mudança, é experiência de viver um dia após dia com Ele. Nunca precisaremos discutir coisas banais aqui, superficiais aqui, porque nós estamos maduros suficientes para começar agora na perspectiva que país evangelizar, que pessoa perdoar, o que fazer por alguém que precisa. Não ficar discutindo se eu posso, se eu não posso, se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Sai dessa, rapaz. Você sabe. Você é inteligente. É que nem discussão de 10%, ou mesquinharia. Mas 10% do líquido ou do gasoso? Mesquinharia. Para com isso, meu filho. Tira de letra esse negócio aí. Já tem crente dando 30, você ainda está no 10. Não vai sentir falta se amar. Não vai ser pesado se amar. Hoje eu vou na igreja, que saco, ai, ui, Porque não ama. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.